Madre humilde leva sua fila a outra valo e o gesto do millonario choca a todos. A cidade fervilaba de rumores, e no ar pairaba a expectativa de choque. María, unha mae de cabelos desgrenados e olos cansados, seguraba a mao da fila, Ana, enquanto atravesella a rúa chella de pedestres apresados. O cheiro de pao fresco misturábase como aroma de café amargo, preenchendo o ar con conforto. Mas o que ninguén esperaba acontecería logo adiante, a porta do luxuoso hotel onde moitos sonella a entrar. María olou para a fachada relucente, o vidro refletindo seu semblante preocupado. O líder de unha das maiores empreiteiras do país, Domingos, millonario misterioso cujos gestos sempre parecían ter unha intencao oculta, estaba no local e nao se sabia o que ele estaba tramando. Ele era enigma, homem cuja riqueza podería comprar tudo, menos a curiosidade das persoas. Os solares da multidao se concentraran cuando María, com a voz trémula, pediu unha oportunidade de trabalo. Suspirou ao sentir a presa nos ombros, como se o peso do mundo estivese sobre ela. E entao, gesto que deixou a todos en palabras, Domingo se voltou para elas. O tempo congelou. Ele caminou lentamente en direcao a elas, cada paso carregando unha expectativa que pulsaba no ar. Os rostos da multidao mudaran de descrenca para murmurio inquieto. O que ele faria? Olares se cruzaran, atensa o palpável, Domingo sentao se agachou, nivel da altura de Ana, e silencio absoluto dominou a cena. María sentiu seu coracao acelerar, misto de esperanza e medo. Ele olou nos olos da menina, a compreensao flutuando entre eles como fío invisível. E, de repente, a pergunta surgiu en súa mente, o que ele diría? O momento parecía estirado, como se o universo estivese asistindo. Será que a vida de María e Ana mudaría en piscar de olos ou tudo se disiparía na realidade cruel da luta diaria? Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataran que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De unha checada rápida no bota o vermelho abaixo para ter certeza de que vos ainda está inscrito no canal. Eu odiaría que vos se perdese cualquier conteúdo exclusivo que ven por aí. E en cuanto estiver lá, de unha clicada no botao de curtir iso realmente me ajuda como algoritmo. Conta nos comentarios, de cuál cidade vos está asistindo? Eu adoro conocer cada persoa incrível que faz parte desa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Domingos respirou fundo, como se estivesse absorvendo cada gota de tensao no ar olos fixos semana, ele parecía buscar algo, uma faísca de esperanza tal vez. A multidao, agora en completo silencio, aguardaba, sem ousar facer sam. Morría sentiu seu coracao disparar, as palmas das maos suadas e frías. O que aquele homem quería de sua fila? A vida pode mudar, vos se sabe, dice Domingos, a voz suave, más firme. Estou procurando alguén especial para projeto diferente. As palabras ecoaram entre os murmurios da multidao. Projeto diferente? O que iso podería significar, Ana, como solos brilando de curiosidade e medo, olou para a mae. María comprendeu ali a mistura de inseguranza e esperanza que preenchía o espaco entre elas. Era o tipo de oferta que podería transformar suas vidas, mas, a que custo? Seria golpe de sorte ou unha armadilha? Os rostos ao redor trocara molares, cada pensativo. Mas o que vose realmente quer de nós, María questionou, a voz tremendo. Había brilo de determinacao por tras do medo. Momentos como ese nao acontecía matoa, e ela nao se deixaría levar sem entender as intencoes daquele homem. Domingos nao respondeu imediatamente. Ele a observou, e o tempo parecía se arrastar. Entao, finalmente, como sorriso enigmático, apontou para unha carta que tina en maos. Se vose aceitar, tudo será revelado, mas ten que confiar en min. María olou para a menina, indecisa. O que ela debería facer? Era dilema cruel. Aceitar o desconocido ou recusar e continuar como a rotina do día a día? O instante se esticou como se alguén tivese apertado o botao de pausa en suas vidas, e cuando ela estaba prestes a abrir a boca e responder, grito surgiu da multidao. Grito que silenciou tudo. María virou a cabeza, o coracao na garganta. Alguén acabou de desmayar. O caos tomou conta.
Pessoas come carama empurrarse, enquanto olares de preocupacao e susto se espalaban, Domingos endireitou, a expresa o mudando de curiosidade para alerta. Ele olou rapidamente para o local onde o tumulto se formara. As palabras que estaba prestes a dizer a María desaparecerán na confusao. Nese momento, a vida de María e Ana estaría prestes a mudar de maneiras que nunca poderían imaginar. Mas o que realmente estaba en jogo. Misterio profundo se instalou no ar, enquanto tudo ao seu redor comecaba a desmoronar. En no medio do grito e da presa, uma frase ecoou na mente de María: "Você realmente quer saber a verdade?" O próximo capítulo de suas vidas estaba prestes a ser escrito. Mas, antes de proseguir, elas deberían enfrentalo. O que máis podería surgir daquela porta, além da oportunidade? O grito da multidão ecoaba como trovao. Pessoas corrían en direcoes distintas, cada uma tentando escapar de uma realidade que parecía desmoronar. María fechou os olhos por segundo, lutando contra a onda de pánico que ameacaba engolila. O corpo de uma mulher estaba caído no chão, rodeado de pessoas que buscaban ajuda, mas a visão estaba turba. O que había acontecido, Domingos, ainda en pé, observaba a cena como uma mistura de preocupacao e desinterese. Ele se virou rapidamente para Ana, que estaba paralisada, os olhos arregalados. María deu paso à frente, o instinto maternal inflamando seu coracao. Ana, fique perto de mim. A voz del aguace se perdeu en meio ao clamor, as pessoas empurrábanse, algumas gritaban, outras murmuraban en desespero. O homem de paletó cinza tentou se aproximar do corpo, mas foi barrado por grupo que se aglomeraba ao redor da mulher desmayada. Sentimento de impotencia crecía dentro de María. Era como se buraco se abrisse en seu estómago. Você está ben, mae. Ana, ainda agachada, olou para ela como uma inocencia que a dilaceraba. María apuxou para máis perto. Sim, querida, só fique aquí. O medo dela era refletido nos olhos da mae, e a luta interna era palpável. Domingo se aproximou, a expresa o agora menos enigmática, máis tensa. Esa situación não pode prolongarse. Temos que agir rapidamente. Ele estaba falando rápido, sua voz perdida no caos. Você não pode ignorar isso, María. A palavra ignorar cortou como uma faca. O que ele sabia que ela não sabia? Ele estaba sugerindo que había algo a ser feito, mas sua mensagem era envolta en misterio. O que máis estaba prestes a acontecer? María fendeu o olar pela multidão, seus olhos executores de panorama desolador. Ela viu a mulher sendo levantada, a pele pálida, os labios sumidos. O que poderia ter causado aquele desmayo? Uma doença? Ou algo máis sinistro? O ar estaba carregado de incertezas e a sensacao de que esa nao era uma mera coincidencia. Domingos apuxou pela mão, instigando o movimento. Confie en mim. Você precisa entender o que realmente está acontecendo aqui. Como se as palavras dele fossem uma chave, camino a ser seguido. Porém, María hesitou. A dúvida crecía, a angustia a facia sentir como se estivese prestes a afundar, os murmurios da multidão se tornaran máis altos, instigados pela agitacao. Chame uma ambulancia, gritou o homem, enquanto alguém comecou a se afastar, claramente en estado de choque. E entre os ecos das voces, María ouviu o murmurio de algo máis. Uma susurrada palavra que poderia mudar tudo, sacrificio. O que iso quer dizer? Sacrificio. A pergunta estalou na língua de María, sem que ela pudesse impedila. Ela queria respostas, mas as palavras não pareciam chegar até eles. Domingos fez uma pausa, como se a frustração interna dele pudesse não ser verbalizada. Ela não podia mais segurar a interrogação que ele queimava nas entranas. O que você realmente quer de nós? O foco da sua vulnerabilidade estava ali, exposto e frágil. Domingos olhou para a mulher desmayada e então para Ana. Iso, María, iso é apenas o comeco. Sua decisão agora mudará tudo. O que quer que ele estivesse pensando, a verdade estava escondida em seus olhos profundos. As promessas sombrias que flutuavam no ar delimitavam seu destino naquele momento. E então, o silêncio que se seguiu foi apavorante. Uma sirene distante que se aproximava, o redemoinho emocional prestes a se intensificar. O que aconteceria em seguida, enquanto a vida parecía pender entre uma escola e outra? María estaba prestes a facer uma decisão que poderia moldar o futuro delas para sempre.
Más seria uma escola de coraje ou desespero, e Domingos continuaba a observarlas, a respiracao estagnada, como se subese que o momento crucial estaba prestes a se revelar. Grito atroz cortou a atmósfera, quebrando o silencio tenso que se formara. O olar de María se fixou na mulher ainda estendida no chao, a palidez de seu rosto refletindo a gravidade daquele momento. A sirene estaba cada vez máis próxima, mas o medo dela pulsaba máis forte, como tambor no peito. O que acontecería enseguida? O que Domingos sabía que ela ainda não había entendido? Ambulancia. Uma voz feminina a frente anuncio, e hizo fez o pánico aumentar. As pessoas comecaban a se afastar, algumas cobriam a boca en descrenca, outras choraban. María sentiu suas maos suarem, a ansiedade era quase palpável. Ana, se afaste, ela gritou, puxando a fila para trás, enquanto os rostos en volta se tornaban borroes de preocupacao. Domingos, en sua presença tensa, mantina o olar fixo. Precisamos ir agora, ela insistiu, a urgencia en sua voz causando arrepios na espina de María. Mas a mulher no chao aprendía. Uma parte dela quería correr, mas outra parte, aquela maí solidaria, quería ficar e ajudar. O desejo de agir se confundía con a necesidade de proteger. Ana, confusa, olou para a mae. O que temos que facer? A voz dela soou como eco no caos, suave e clara, como uma crianca que ainda não entendía a gravidade da situação. María não tinha resposta. O que poderia dizer? Fique aqui, ela respondeu, mas no fundo, compreendia que aquela não era uma solucao. Então, uma buzina soou atrás delas, inesperada, fazendo com que a multidão se virase. En ese movimento, o homem alto empurrou o grupo na frente. Morría se perdeu o equilibrio, mas Domingos asegurou firme. Ele gritou, seu tom elevado se destacando no burburino, ela seguiu o gesto dele e viu. No meio da confusao, alguém se movía, e não era apenas a mulher atordoada. La estaba homem, como paletó grisalo, envolto en sombras. Ele mantina os olhos fixos na mulher, sorriso torto nos labios. Sorriso que não combinaba com a cena dramática. Ele. Morría murmurou, sentindo que o medo se transformaba en algo máis. O homem estaba observando. Como se subese de segredo obscuro, como se a mulher caída fosse uma peca de quebra-cabeça máis amplo. Hace mocoes pela cena estaba má flor da pele. María. Domingos apuxou máis para perto dele, como se a isolase daquele olar. Você precisa entender o que está en jogo. Eles estão aqui por motivo. As palavras dele fizeram seu coracao palpitante parar por segundo, e uma nuvem de incerteza pairou sobre ela. Aqui por motivo? O que isso significava? O que máis estaba para acontecer, então, grito cortante rasgou o ar, e todos os olhos se voltaram para o homem de paletó. Ele passou a mão pela testa, aparentemente frustrado como a agitacao. Vocês não entendem? Isso é o comeco. A declaracao dele resou como uma intensidade perturbadora, como se houvese uma verdade enterrada nas entrelinas. María conseguiu os manter os olhos focados nele, enquanto a multidão voltava a murmurar en confusao. Ela precisaria se decidir agora, mas como? O que era máis importante, cuidar de Ana, ou enfrentar aquele enigma sombrío, entrar ou sair? Ficar ou correr? As opcoeses premiam en sua mente. O palpitar da sirene se misturaba ao seu coracao, formando ritmo frenético. Domingos parecía saber máis, e a ambiguidade da situação a deixaba confusa. Que escola ela debería facer, enquanto o homem do paletó comecaba a se afastar en meio ao caos, alguma coisa queimaba dentro de María. Ele sabía algo. Alguma verdade, algún segredo que poderia mudar tudo. Movimento brusco, ela decidiu. Domingos, iu vou atrás dele. Comeza de claracao, novo mundo de posibilidades se abría diante dela. Mas a escola estaba feita, e ela sabia que, a partir daquele momento, não havia como voltar atrás. Quais seriam as consequências de sua decisão? Ficou clara a pergunta que se formava en seu peito, será que estaba pronta para descobrir o que se escondía na escuridão? María respirou fundo, seu peito apertando. A imagen do homem en paletó grisalo queimaba en sua mente. Ele estaba se afastando, e cada paso dele parecía liberar máis uma onda de desespero na multidão en volta. María, não. Você não pode facer isso.
Domingos exclamou, segurando seu braco firmemente. A forca de seu aperto era ao mesmo tempo reconfortante e ameacadora. Ela olhou para Ana, que a examinaba como los grandes e inocentes, sem entender o terror que se acumulaba ao redor. Eu preciso saber, Domingos. Ele sabe de algo. A determinacao comecou a transformar seu medo em coragem. Maria não estava apenas fugindo do pánico. Ela estava buscando respostas. O homem havia dito que isso era só o comeco, e aquelas palavras ecoavam em sua mente como alerta. Então nos vamos juntos, ele declarou, sua voz poderosa e decidida. Mas Maria viu no olhar dele que Domingos estava mais preocupado com ela do que com a realidade ao redor. Uma confusão tremenda se instalou, por que Domingos hesitava? E o que mais se le escondia, ela olhou mais uma vez para o homem. Confiou em seu instinto, em sua essência. Sem pensar, soltou o braco de Domingos e comecou a correr. Os passos dela cortaram o rugido da sirene e se misturaram ao burburino da multidão. As voces atrás dela se tornaram eco distante, Ana gritou, mas Maria não olhou para trás. Cada respiracao era uma batalha. O homem não parecia apressado. Ele caminhava, como se soubesse que Maria o seguiria. A distância encurtava-se rapidamente, e logo ela estava apenas alguns passos atrás dele. Espere. Ela gritou, tentando não deixar que o medo a dominasse. O homem parou. Seu olhar se voltou para ela, e, por um momento, Maria sentiu que o mundo ao seu redor desaparecia. Ele a encarou como uma expressão que misturava desprezo e curiosidade. ¿Você realmente deseja saber? A voz dele era suave, mas havia uma ameaça oculta, como se cada palavra fosse uma faca. O coração de Maria disparou. O que ele estava se metendo? O que ele sabia que ela não sabia? Sim, eu preciso saber. A sinceridade em sua resposta fez algo brilhar nos olhos do homem. Ele sorriu, mas não era o sorriso de conforto. Era o sorriso que prometia segredos sombrios. Então, a multidão comecou a se agitar novamente. Várias vozes se elevaram, e o caos cresceu ao redor. Maria se perguntou se estava cometendo erro. Domingos, ela gritou, mas não havia sinal do amigo. O desespero a envolveu. Vamos conversar? Em lugar mais tranquilo. O homem gesticulou, e sua voz tinha tom persuasivo, quase hipnótico. A consciência dela gritava para fugir, mas algo dentro da Maria a mantinha ali. Laco invisível la atraía para ele, ela hesitou, mas a mísera segurança de ficar longe já não existia. Sentimento profundo de curiosidade se aprofundava, ofuscando arrasado. Ele entrou em uma rua lateral, sem olhar para trás, apenas esperando que ela o seguisse. Maria respirou de forma irregular, o medo pulsando e misturándose com a adrenalina. E se fracassase? Ese ele a guiase para o destino mais obscuro do que já estava vivendo, surgiu uma pergunta em sua mente, o que ela realmente estava disposta a sacrificar em busca da verdade? O homem desapareceu na esquina, e Maria tomou uma decisão. Mesmo que o caminho à frente estivesse envolto em sombras, ela não podia voltar agora, seguiu. O que ela descobriria ao se juntar a ele? A história estava apenas começando. Maria se espremeu pela rua estreita, seus pés mal tocando o solo, como se estivesse flutuando. O corredor escuro a envolveu em uma camada de expectativa e medo. O homem a sua frente continuava a se afastar, suas costas largas se afastando na penumbra. Cada passo que ele dava parecia ecoar na mente dela, reverberando como a promessa de conhecimento, mas também de perigo. Onde você me leva? A pergunta saiu de seus lábios como sussurro, misturándose ao barulho do mundo que deixara para trás. Mas ele não respondeu. Apenas virou a cabeça levemente, brilho enigmático nos olhos. Uma brisa fria passou, e Maria sentiu como se a atmósfera estivesse carregada de eletricidade. Os prédios altos ao redor pareciam se inclinar, ouvindo sua troca, prestando atenção. Uma sensação de claustrofobia comecou a acoitá-la. Os sons da cidade estavam longe agora, como se estivessem submersos. Ela parou por momento, questionando suas escolas. Estava realmente pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Uma parte dela queria correr, voltar a Domingos, asegurança do que conhecia. Mas a outra parte, a que pulsava ferozmente em seu coração, a impulsionava a continuar.
A curiosidade era uma droga poderosa, o homem finalmente parou diante de uma porta-vela, uma entrada que parecia esquecida pelo tempo. A tinta descascar, e o metal da macaneta estava frio. Ele se virou, sorriso torto desenando seus lábios. Entre, ele disse, a voz sedutora, quase como se o feitiço fosse lancado, Maria hesitou. E se isso fosse o erro? Ela sentiu o ar se tornar mais pesado. A porta rangeu quando ele a empurrou para dentro. A escuridão era densa. E a primeira coisa que ela viu foi o brilho suave de uma luz amarelada, revelando sombras dancantes nas paredes. Você quer saber, Naoe? Ele perguntou, com a expressão imperturbável. Sobre eles. Sobre tudo. Ela respirou fundo, lutando contra o medo crescente dentro dela. Quem são eles? O que aquela busca a levaria a descobrir? São aqueles que tudo veem e nada esquecem. A resposta viu como o golpe, a gravidade da revelação aferindo mais do que o esperado. Antes que pudesse pensar em algo, uma voz distante ecoou, interrompendo o silêncio pesado que se formava entre eles. Maria, onde você está? Era a voz de Ana, frágil e angustiada. O desespero a invadiu. Ela olhou para o homem, que agora tinha uma expressão indecifrável. Precisamos sair, ela sussurrou. Mas ele se aproximou, tão perto que o cheiro de seu perfume envolveu, doce e inebriante. Se você sair, você perderá tudo. As palavras serão como o aviso e, ao mesmo tempo, o desafio. Maria se sentiu dividida, a adrenalina arremessándose de um lado para o outro dentro dela. O que você quer de mim? A expressão do homem se tornou severa. A verdade nunca vem fácil. Estaria disposta a pagar o preço? Olhando em seus olhos, Maria sentiu o frio na espina. O que ele estava sugerindo? Uma escola. Uma troca. O que ela teria que sacrificar? As batidas de seu coração ressoavam em seus ouvidos. O peso da decisão estava prestes a cair sobre ela, e a urgência do momento a paralisava. Mas a voz de Ana, desesperada, ainda ecoava, e se ela se arrependesse? A ironia da vida a atingiu en cheio. Ela tinha coragem, mas até onde a levaria? Maria. A voz se aproximava, e cada segundo parecia conto de fadas se desdobrando en pesadelo. Ela precisava escolher. Antes que Ana chegasse, antes que o mundo apuxasse de volta para a realidade. O homem estendeu a mão, a promessa de respostas à sua frente, e ela se perguntou, estaria preparada para o que estava prestes a descobrir. Maria sentia seu coração disparar, suas mãos tremiam levemente ao contemplar a mão estendida do homem. Ele estava tão perto, mas a distância entre eles parecia vastíssima, como abismo negro. E não sei. As palavras saíram hesitentes, eco de dúvidas. Você está disposta a descobrir? Ele a olhou fixamente, o que seu olhar carregava era uma promessa, mas também uma sombra. O ambiente ao redor parecia pulsar, como se as paredes estivessem ouvindo, esperando pela resposta dela. A voz de Ana ecoava como lamento no fundo de sua mente. O calor da amizade se mesclava com a frieza do desconhecido. O desejo de proteger a Ana e a vontade de descobrir a verdade a governavam simultaneamente. Elas eram como fios entrelacados em sua alma. Eu quero saber, Maria finalmente respondeu, a decisão saindo de seus lábios como uma oração quase sussurrada. Tomando fôlego, ela puxou a mão ao seu lado em direção a dele. O toque foi como choque elétrico, e uma onda de sensacoesa invadiu, cheia de conhecimento que ainda não tinha, como movimento, o homem a puxou para dentro de espaço ainda mais profundo, onde sombras dancavam mais intensamente. Uma cadeira solitária no meio da sala fez Maria hesitar. Este é o espaço onde a verdade se revela, ele murmurou, gesticulando com a mão. Ela sentiu a gravidade das palavras dele, como se estivessem enredando seu corpo em uma teia de expectativas. Sobre quem são eles? O medo grudava em sua garganta, o apertado que a impelia a descobrir, mas também a paralisar. O homem sorriu de forma estranha, algo que poderia ser o aviso ou o convite. Eles são aqueles que conhecem seus segredos, e os segredos de outros. Aquela afirmação fez Maria estremecer. Os ecos das memórias de sua vida, aquelas que ela queria proteger, vinham à superfície, quentes e dolorosos. Aqui, todos os segredos são expostos.
A voz dele soaba como eco distante, mesmo que estivese tao perto. Morría de paso a frente, a curiosidade agora a consumindo como fogo incontrolável. Mas antes que pudesse formular outra pergunta, a luz comecou a piscar, e uma porta ao fundo se abriu como rangido pesado. O sam da madeira escorregando contra o chao era guase chamado. Mantena seus olhos abertos. O homem se virou, a expresa o agora voltada para a abertura escura. O que vía seguir nao será fácil. Esteja preparada. Como misto de excitacao e pavor, ela abancou, enquanto sombras emergían da escuridão. Os rostos estaban distorcidos, os susurros se tornaban máis claros, mas a mensajem era misterio. Algo dentro dela se contorceu cuando viu uma figura familiar entre as sombras. Era Ana. María. A voz dela soou como grito de socorro, e uma adrenalina pura pulou na corrente sanguínea de María. Cada paso que daba apuxaba para máis perto do desconocido, mas tamén para a promisora salvacao de sua amiga. Nao. Volte. O homem gritou, mas era tarde demais. Morría estaba en movimento, o impulso alevando en direcao a figura angustiada á frente dela. O que ela iria descobrir ali, naquele lugar que parecía pervertido pelas verdades, uma brisa fría novamente se espalou pela sala, e correu arrepio na espina de María. Ela precisaba saber. E, ao mesmo tempo, ela temía que saber podería significar perder tudo, ou todos, mas ela não parou. As perguntas se amontoaban en sua mente. O que acontecería agora? O que realmente sabería sobre aqueles que observaban? E, acima de tudo, conseguiría salvar a Ana antes que fosse tarde demais, en no instante en que suas maos se tocaran, uma nova realidade comecou a se desenar diante delas. O coracao de María máis uma vez disparo. As sombras estaban acordando. Morría sentía cada fibra do seu ser se reajustar como toque de Ana. O desespero no olar da amiga era palpável, uma lamina que cortaba seu coracao. O que está acontecendo? María gritou, a voz saída como misto de pánico e urgencia, as sombras ao redor delas parecían máis densas, como se estivesen se fechando, sufocando cualquier esperanza de uma salvacao rápida. Ana estaba presa, o sorriso que costumaba iluminar seus olhos agora substituído por uma expresa o de terror. A queixo tremia enquanto seus labios se movían, mas o sam soaba como susurro distante. María, não posso ficar aqui. O desespero emana trouxe à tona uma adrenalina animalesca. Morría abancou máis, sem pensar, puxando Ana para máis perto. Mas alguma forca invisível mantina a Ana presa. Estamos sendo observadas, Ana susurrou, a voz quase imperceptível sob as voces emaranadas das sombras. Eles estão por toda parte. Você não entende e eu entendo. Eu só quero te tirar daqui. Morría puxou novamente, mas a vara invisível apertaba, congelaba, limitaba seus movimentos. Era como uma enorme presa o que a empurraba para atrás, mas ela não podia desistir. Nesse instante, o homem estava ali, de repente, entre elas, como uma figura de pesadelo. A verdade não pode ser forcada. Ele parecía se divertir. As palavras tinham tom de desafío, como se ele estivesse testando o limite da determinacao de María. Você é cruel. María disparou, os sentimentos a consumindo. Deixe-nos ir. A vulnerabilidade de Ana a deixaba ainda máis furiosa. O homem riu, sam seco que reverberou nas paredes. Crueldade? Ou é simplesmente o custo da verdade? Você quer deixá-la ir, mas a verdade que vem a seguir pode mudar isso para sempre. Ele se inclinou, encarando María nos olhos, como se estivesse penetrando sua alma. Foi momento pesadelo e realidade. Os rostos nas sombras estaban comecando a se formar en figuras reconhecíveis, e a voz da dor parecía ecoar en unísono. Estaba claro, a sala contina segredos que não querían ser revelados. E a verdade poderia não oferir, mas quebrar. En movimento súbito, a luz explodiu en uma intensidade ofuscante. A sala girou, e María se sentiu tonta. As sombras se agitaran como se estivesen vivas, abancando en direcao a ela e a Ana. Cada respiracao era uma batalla. O cheiro de madeira envelecida, misturado como vapor de algo indefinido, invadiu suas narinas. Mírese na luz. O que você ve pode mudar tudo. E, ao se libertar da prensa o invisível, María correu en direcao ao obrilo, puxando Ana ao seu lado.
Más a figura do mem se interpos, cada paso que María daba era uma danza guase coreografada entre o medo e a determinacao. Nao deixem que a luz o cega, ele gritou, mas eu tom nao de advertencia, era UM aviso. O brillo parecía UM portal, mas de que lado María estaba? Soamente estaba en tempestade. O que facer agora, a luz pulsaba, e as sombras ao redor de Ana ganaran vida propia, distorcidas e retorcidas en formas que facíamos solos de María se encheren de lágrimas. Ela não podía permitir que os segredos a aprisionasen también. Vamos, Ana. Para a luz. Morría gritou, a voz alta e forte, transbordando determinacao. Estábase sentindo máis forte, como se aquilo tudo fose apenas o comeco de uma batalla que não podían perder. Mas, conforme avancaban, María percebeu movimento en suas costas, uma presença opresiva que guase a paralizou de novo. Cuidado. Grito ecoou. A última coisa que María viu foi a sombra do homem se lancando en direcao a elas antes que tudo se apagase repentinamente. Silencio profundo envolveu, como cobertor pesado. O que teria acontecido? María se virou, buscando a Ana no escuro. O coracao pulsaba como uma intensidade guase insuportável. Elas poderiam ter encontrado novo camino ou caído en uma armadilha ainda máis profunda. O que nos fizemos? O pensamento ecoaba enquanto o espaco ao redor comecaba a tremer novamente. Saíneis de que algo estaba prestes a acontecer. Mas o que seria? A expectativa oprimía. O futuro ficou máis incerto e assustador. E dentro dela, uma pergunta resoaba, o que esa luz revelaría? Surgiran sombras novamente, e anos de segredos estaban prestes a ser expostos. Uma nova verdade se aproximaba, e a única coisa que María podía sentir era o frío da incerteza. E no fundo, uma voz parecía susurrar, indicando que o país ainda estaba por vir. Morría sentiu o peso do escuro ao seu redor. A escuridão parecía máis densa, como uma parede invisível presionando seu peito. Ana, chamou, a voz tremendo. O eco da propia convicta o amedrontaba, no veixo, ela não sabia onde estaba sua amiga. O silencio era como uma lamina tamén, cortando cualquier esperanza. Seu coracao pulsaba, alarmado. Susurros surgían de todos os lados. Quería gritar, mas a urgencia congelaba suas cordas vocais. O que tinha acontecido? Elas tinham-se perdido en labirinto de sombras, e a recente explosão de luz parecía sono terrível, ela se movía lenta, cada paso como se estivese pisando en ovos. A primeira coisa que sentiu foi frío cortante. O chao parecía pulsar, e algún terror crescente susurraba en seus ouvidos. O que tinha se apoderado delas? O que a luz realmente significaba? Entao, ruído. Algo se movendo atrás dela. María se virou rápidamente, respirando fundo. Uma silueta se destacaba, mas as sombras dancaban, dificultando su avisao. Ana, sua voz soou máis como pedido. O corpo dela estremeceu, e a inseguranza tomou conta. María. Era a voz de Ana. Fío de esperanza brotou en seu peito. No entanto, a voz de sua amiga estaba entrecortada, como se algo estivese sufocando a, ajúdeme, por favor. Con esa súplica, o coracao de María disparó. Sem pensar, ela correu na direcao do Sam. A luz já não era uma opcao, não havia mais tempo para questionar. O instinto a guiaba, conforme ela avancaba, rostos come carama a emergir das sombras, distorcidos, quase grotescos. Los vacios a encaraban, e ela sentía a dor pulsar en cada expresao. Eran como ecos de almas perdidas, chorando en unidades de pasado que nem mesmo ela conecia. O que hizo? Ela se perguntou, a adrenalina a impulsionando. Vamos, Ana, gritou, tentando concentrarse nesse chamado guase desesperado. Os pasos tornáranse máis rápidos, a respiracao máis ofegante. A sala parecía se fechar, mas María não iria deixar ninguén para atrás, entrando en uma nova fenda do espaco, as sombras ao redor dela come carama se agitar, como se algo estivese despertando. E entao, nun movimento brusco, a presenca do homem de antes reapareceu, agora muito máis próximo, sorriso maligno nos labios. Ele estaba se divertindo com iso, e aquilo queimou como ácido en sua mente. Voces não entendem a gravidade do que se aproxima, ele murmurou, a voz doce como veneno. As verdades.
Sua risada ecoó, reverberando nas paredes enferrujadas. Elas podem devorar voces. María sentiu frío na espina. As palavras pareciam aviso, mas o que isso significava? O que estava realmente à frente delas? Ana, onde vos está? O desespero comecou a tomar conta de sua razão. Uma onda de medo a paralisou por instante, mas a determinacao a trouxe de volta. Ela não desistiria. E eu estou, aqui. A voz de Ana cortou o silêncio, mas não era só a localizacao que importava. Existia uma fragilidade ali. Algo estava mudando no ar, e María podía sentir. Era como se cada respiracao desse lugar estivesse carregando segredos que estaban prestes a serem revelados, e a verdade delas era uma espada de dois gams, e se abancase, o que encontrariam? O que seria dessa batalha? O que a luz realmente buscaba, e, mais importante, quem era o verdadeiro inimigo, María não sabia. Mas, enquanto o homem riu com ironia, uma nova onda de sombra se formou ao redor delas, uma onda que trazia consigo o medo do desconhecido. A verdade não será fácil de engolir, ele sussurrou, as palavras se arrastando, enquanto o mundo ao redor delas parecia se preparar para o colapso, o que significava tudo isso? As respostas estavam mais próximas do que imaginábamos ou seriam ainda mais aterradoras do que o sono que passaram a viver. O ar estava pesado, carregado de promessas e ameaças. María sentiu o sabor amargo do medo em sua boca, sua cabeça girando com incertezas. Ana, gritou mais uma vez, buscando a amiga entre as sombras, buscando a luz. O caos em que estavam imersas não permitia que a esperança se extinguisse. O coracao de María retumbava como tambor de guerra, e ela não poderia parar agora. Eu estou aqui, María. Ana respondeu, a voz dela vibrando como desespero que cortava a escuridão. Ouvindo a segurança na entonacao da amiga, María deu passo à frente, puxando-se a través do nevoeiro denso que as aprisionava. Para cada sombra que se agigantava a sua volta, uma determinacao crescia dentro dela, o homem do paletó grisa lo observava, seu olhar decidido, como se estivesse jogando o jogo que María ainda não compreendia. A verdade é o peso, María. Você está disposta a suportá-la? Ele parecia testar sua coragem, mas María sabia que, por mais pesada que fosse a verdade, era melhor do que viver em mentiras. Se a verdade nos libertar, eu a aceitarei, gritou María, sua voz ecoando entre os rostos em sombras. O homem sorriu, mas não o sorriso amigável. Era uma expressão que sugeria que uma tempestade estava se formando. Então, Vena, ele sussurrou com tom persuasivo, gesticulando para o espaço à frente, onde uma luz opaca começava a brilhar. Era uma luz dourada, flutante, como se convidase a abancar. María não hesitou. Como movimento decidido, puxou Ana para seguir, elas corriam, a luz crescendo como farol. O homem as acompanhava, os olhos espiritualmente fixos nelas, como se a cada passo as observase como uma mistura de admiracao e medo. As sombras começaram a se dissipar, revelando uma sala imensa, cheia de retratos de pessoas que pareciam conhecer seus segredos. Quem são eles? María sussurrou, seu olhar parando em uma pintura que mostrava uma mulher, seus olhos eram idênticos aos de Ana. Eles são aqueles que guardam a verdade de suas vidas, o homem respondeu como tom sombrio. E estou aqui para observar. O medo se transformou em uma aura elétrica. Cada retrato parecia conter a essência de quem María e Ana eram, segredos que estavam escritos nas paredes. Você deve escolher, María. O que você está disposta a sacrificar por essa verdade? A pergunta reverberou. María olhou para Ana e viu o que poderia perder. Eu não vou perder você, gritou, a determinacao tomando conta. Não hoje. Então, as sombras começaram a se agitar novamente, como se estivessem tomando vida própria, tentando se arrastar para elas. O homem abancou, barrierando o caminho. A verdade exige coragem, e isso pode ser a morte de muitas ilusões. E então, a luz iluminou a sala, revelando o caminho à frente, ofuscante, mas tentador. María sentia que havia o futuro esperando ali, o futuro onde poderia ser livre. Vamos, Ana. Para a luz. Ela puxou a amiga para seguir, os rostos nas sombras gritaram, palavras de aviso e dor ecoando. Mas María estava decidida. Elas correrão em direção à luz, sentindo o poder crescente dentro de si.
No momento en que atravesara Malina entre a escuridao e a luz, uma onda de calor as envolveu. A verdade esperaba, naquele instante, tudo pareceu silenciar. As sombras ficarán para trás, e uma nova realidade se abriu diante delas. Elas estaban en UM campo vasto, UM lindo amanecer tingido de dourado, onde as respostas parecían bailar nas raías da luz. O peso da confusao e do medo desapareceu. ¿Estamos libres? Ana perguntou, incerteza en sua voz. Sim, María susurrou, abracando a amiga. E agora, temos a chance de viver como a verdade. As duas encararan, o futuro ainda não era seguro, mas había conforto nas intermináveis posibilidades. No entanto, en meio ao alivio, a voz do home mecou uma última vez, como susurro no vento. A verdade é iluminadora, mas os segredos nunca realmente desaparecen. María sentiu arrepio, mas não poderia se deixar levar pelo medo. Elas estaban juntas, e iso era tudo que importaba, e agora, ao final desa jornada, é hora de vos envolver. Totalmente. Vos precisa se inscrever no canal inmediatamente para não perder historias exclusivas como esta. Cada inscricao faz uma diferença, es más o botao de curtir agora, iso ajuda muito a espalar esas historias incríveis. E, por favor, inunde a secao de comentarios con suas reacoes e teorías sobre ese final electrizante. Queremos ouvir o que você achou, e, finalmente, não espere segundo a Maís, compartilhe este video com 5 amigos que precisam sentir ese emocao. A comunidade está crescendo, e só os verdadeiros faz vão entender o impacto do seu apoio. Vamos juntos continuar esa jornada.